Olá pessoal, bom, hoje eu vou iniciar aqui a microestrutura do desenvolvimento. Nós paramos aí, lembra disso? Quando nós vamos agora entender e quando nós vamos aplicar cada estratégia referente ao parágrafo de desenvolvimento. Lembra então da macro e microestrutura, né? A microestrutura é a estrutura interna dentro do parágrafo. Para isso, eu preciso compreender cada tópico desse para compreender melhor a formação de um desenvolvimento. Beleza? Então, vamos compreender que eu digo aos alunos em sala, a maioria dos alunos também me perguntam dizendo o seguinte: quantas linhas são ideais para cada parágrafo de desenvolvimento? Se eu fosse falar para você aqui quantas perguntas eu recebo em relação a isso, são várias. Mas é preciso entender que eu posso limitar o meu parágrafo de desenvolvimento com apenas 8 linhas. São linhas essenciais e ideais para aprofundar os meus argumentos. Lembre então que lá na introdução você antecipou os seus 2 argumentos. Lembra disso? São as 2 causas ou os 2 núcleos de tese. Agora você precisa entender um ponto muito importante, porque quando eu chego no desenvolvimento, é necessário você ter cautela ao seguinte ponto: é hora de apresentar o argumento que você antecipou ele na introdução. Se eu estou falando do D1, é hora de apresentar o meu primeiro argumento. Se eu estou falando do D2, é hora de eu apresentar o meu segundo argumento dentro do parágrafo de desenvolvimento. Beleza? Vamos analisar agora os aspectos de microestrutura referente ao desenvolvimento. Em sala, eu disse a você sobre o tópico frasal, que deve ser a primeira frase do desenvolvimento, o primeiro período do desenvolvimento. Lembra disso? É hora de você colocar em primeiro plano, é válido ressaltar, deve-se pontuar de início, em primeira análise, em primeiro lugar. Tudo isso são elementos coesivos para iniciar o seu parágrafo de desenvolvimento. Disse a vocês também algumas estratégias referentes ao tópico frasal. Lembra disso? Que o X inviabiliza o Y. Lembra disso? Que o X seria o seu argumento e o Y também seria um argumento, né, de forma contrária, porém positiva. Lembra disso? Por exemplo, o X inviabiliza o Y. O X dificulta o Y. Como assim? Vamos lá. X, vamos supor que eu estou falando aqui da falta de diálogo familiar, que é o X, que é o meu argumento 1. Agora eu tenho que pensar algo contrário a isso, porém de forma positiva, para ser o Y. Exemplo, em primeira análise, é válido ressaltar que X, agora eu coloco, a falta de diálogo familiar inviabiliza, agora o Y, tem que ser algo contrário e positivo, inviabiliza o acesso amplo de comunicação entre pais e filhos no século XXI. Beleza. Primeiro parágrafo, tópico frasal, estratégia do X inviabiliza o Y ou do X dificulta o Y. Lembra que naquele material que eu coloquei para você existem todas as estratégias. Inclusive passei exercícios também dentro do material e passei exercícios também no quadro. Beleza? Então, tópico frasal. Primeira frase do parágrafo de desenvolvimento. Começo com um recurso coesivo, lanço o X, inviabiliza o Y. Ou outra estratégia que também colabore para essa tática de tópico frasal. Beleza, então? Fiz o tópico frasal. Agora, eu preciso fundamentar. Sabe por que o Enem gosta disso? Porque o Enem, ele quer enxergar que você, aluno, faça primeiramente o argumento, mas que comprove aquele argumento através de um dado estatístico, através de uma citação, através de uma alusão, recordando lá a competência número 2, limites estruturais e repertório sociocultural. Beleza, então? Então, a fundamentação, ela tem que atingir os mesmos padrões da contextualização lá da introdução. Lembra disso? Então, por exemplo, a fundamentação tem que ser de área legítima e tem que ser pertinente ao tema. Agora, olha aqui, não basta ser isso, ela tem que concordar com o seu tópico frasal. Para isso, eu começo a dizer a vocês que dentro o tópico frasal e a fundamentação tem que ter uma coesão. Para isso, eu utilizo os recursos coesivos. Quais recursos coesivos? Os famosos operadores argumentativos, naquela tabelinha qual eu já disponibilizei para vocês em sala.
Depois da fundamentação, tome bastante cuidado, que eu ainda lembrei de algo interessante que eu quero compartilhar com vocês. Eu já disse isso em sala, mas eu vou bater o martelo. É necessário que, para cada tipo de argumento, às vezes exige um tipo de comprovação. Quando você está falando do argumento, o número de gravidez na adolescência aumentou no Brasil. Quer melhor um dado estatístico do que para comprovar isso daí? Percebeu que para cada argumento existe um tipo de comprovação adequada, ou seja, um tipo de fundamentação adequada. Não estou falando que deve ser sempre dessa maneira. Eu estou querendo dizer para você que é o seguinte, que a fundamentação tem que estar total acordo, ou seja, estar de total acordo com o seu tópico frasal. Beleza? Então, depois da fundamentação, eu coloco para você a ideia de um aprofundamento argumentativo, que seria o meu terceiro período. Pare para analisar aqui comigo. Se é aprofundamento argumentativo, eu preciso, após a minha fundamentação, confirmar e revigorar as minhas falas. Por exemplo, quando eu falo para você que o seu parágrafo de desenvolvimento ficou expositivo, quer dizer que você apenas expôs o fato. Você não comprovou esse fato através e nem aprofundou esse fato através de um aprofundamento ideal e adequado para aquele parágrafo. Beleza? Então, o aprofundamento argumentativo seria como se fosse um plus a mais no seu texto. Quer dizer que você fundamentou e agora você vai explicar aquela fundamentação levando em conta aquilo que você disse no tópico frasal, ou seja, o seu próprio argumento. Beleza? Agora eu preciso indicar para você a reflexão crítica. O que significa essa reflexão crítica? Seria a finalização do meu parágrafo. Pare para analisar aqui comigo que a reflexão crítica seria o término, a conclusão daquele parágrafo. Vale você lembrar que para finalizar qualquer parágrafo eu utilizei uma conjunção de qual valor semântico? Conclusivo. Beleza? Logo, sendo assim, assim, desse modo, dessa maneira, nesse sentido, tudo isso para indicar a finalidade. Agora olha aqui, algo que me chama bastante atenção na reflexão crítica, é o que muita gente esquece na hora de escrever o texto. Sabe o que é? É que quando eu faço a reflexão crítica, primeiramente eu preciso retomar o tópico frasal, retomar aquele determinado argumento, porém com juízo de valor. Lembra lá que o tópico frasal tinha que ter juízo de valor. O que significa palavras que expressam juízo de valor? Que de certa forma traz um teor crítico para o tema. Quando eu falei que o X inviabiliza o Y lá no tópico frasal, a palavra inviabiliza é uma palavra que expressa juízo de valor. Agora aqui, a reflexão crítica quer dizer o quê? A finalização do parágrafo com o juízo de valor. Retomei o tópico frasal e apliquei a esse tópico frasal um juízo de valor. Por exemplo, se eu estou falando da falta de diálogo no cenário familiar, por exemplo, eu termino o parágrafo dizendo assim: logo, enquanto o Brasil estiver apto a não ter diálogo dentro das casas, nunca será uma nação desenvolvida. Perceba que eu coloquei para vocês a finalização do parágrafo aplicando a ele um juízo de valor. Existem algumas estratégias que inclusive eu vou abordar com vocês em futuras aulas, que são estratégias para a reflexão crítica, que seria a finalização do parágrafo, retomando o tópico frasal, aplicando a ele um juízo de valor. Beleza? Então, desenvolvimento, 8 linhas, 4 períodos. É necessário que entre esses 4 períodos haja elementos coesivos, os operadores argumentativos. Beleza? Então, numa próxima aula, vou analisar com vocês um desenvolvimento e indicar quais são as partes importantes que você não deve esquecer sobre ele. Beleza? Então, pessoal, um abraço, fiquem todos com Deus.